ao qual vamos ouvir a tua santa, bendita e gloriosa palavra. Esta palavra que não é do homem, meu Deus, mas uma palavra que vem diretamente dos céus para as nossas vidas, para os nossos corações, meu Pai. Fala conosco, conforme tu queiras falar, de uma maneira especial, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 7. Quero louvar a Deus por mais esta oportunidade que Deus tem nos concedido de adorar a Ele, de sentir esta presença gloriosa que só Ele pode nos fazer sentir. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Elias, não pôde estar presente, mas que Deus seja louvado pela vida dele. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. Que Deus possa abençoar o pastor Walter, corpo de obreiros deste ministério, desta casa, e os meus amigos, cantor Leandro Rodrigues, e o irmão Richard, que tem me acompanhado nesta noite. Todos encontraram? Está escrito assim a partir do versículo 11. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Ao vê-la, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e lhe disse: não chores. Chegando-se, colocou a mão no caixão e parou os que levavam e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. O rapaz assentou-se, começou a falar e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Versículo 17. Correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a região ao redor. E você pode tomar o seu assento, glorificando ao dono da palavra, glorificando ao Deus da vida. Irmãos, nesta noite, nós temos motivos de sobra para adorar a este Deus. Essa palavra que Deus colocou em meu coração é conhecida, creio que por todos os irmãos. Irmãos, Jesus estava saindo da cidade de Cafarnaum, que era a cidade onde habitava a casa de Jesus, era a cidade onde comportava a casa de Jesus. Jesus está saindo da cidade de Cafarnaum e Jesus vai escolher uma cidade para ele continuar a sua missão. Jesus com seus discípulos, depois de fazer os seus milagres, pregar o reino de Deus na cidade de Cafarnaum, Jesus vai olhar para uma cidade chamada Naim e vai decidir descer para esta cidade. Jesus vai decidir ir de encontro a esta cidade, e quando eu vi isto, eu me alegrei. Irmãos, eu quero que você entenda a realidade da cidade de Naim, eu quero que você entenda a perspectiva de vida dos moradores da cidade de Naim. Irmãos, a cidade de Naim ficava no meio de dois grandes montes. Uns quilômetros acima da cidade de Naim estava o Monte Tabor, o Monte da Transfiguração, e uns quilômetros abaixo da cidade de Naim estava o Monte Meguido. A cidade de Naim estava no meio de duas grandes belezas da natureza. Irmãos, quem passava próximo à cidade de Naim, ou observava a beleza, a robustez do Monte Tabor, ou então observava como o Monte Meguido era bonito, ou observava a glória do Monte Meguido, ou observava a glória do Monte Tabor. Ninguém prestava atenção na cidade de Naim, ninguém olhava para a cidade de Naim, e alguns historiadores chegam a dizer que a cidade de
de Naim não era acostumada, não estava acostumada em receber visitantes. A cidade de Naim não estava acostumada em receber hóspedes. A cidade de Naim não estava acostumada em alguém chegar lá e falar: eu vim fazer um passeio na cidade de Naim. Quando se falava de dias para descansar, quando se falava de férias, se pensava em qualquer outra cidade, menos na cidade de Naim. Ninguém queria ir para a cidade de Naim, ninguém sequer reparava na cidade de Naim, ninguém olhava para esta cidade chamada Naim. Os moradores da cidade de Naim não recebiam visitas, não recebiam hóspedes. A cidade de Naim era uma cidade que não era acostumada em receber elogios, não era acostumada em receber hóspedes. Mas agora eu estou vendo um Jesus que é por causa deste gosto diferente dele. Eu estou vendo Jesus descendo para esta cidade em que ninguém descia. Agora eu estou vendo Jesus caminhando para se hospedar em uma cidade em que ninguém se hospedava. E alguém aqui perdeu uma oportunidade da glória, mas eu vou esmiuçar isso daqui para você entender e dar glória. Irmãos, sabe por que a gente está sentado neste banco bonito azul aqui? Sabe por que a gente está aqui nesta noite com a Bíblia e com a harpa na mão? Nós não estamos aqui porque nós somos bons, nós não estamos aqui porque temos talentos, nós não estamos aqui porque cantamos ou pregamos bem. Nós estamos aqui porque um dia Jesus desceu aonde ninguém desce, Jesus foi aonde ninguém foi. Jesus, ele tem esse gosto diferente. Alguém pode olhar e falar: eu não vou naquele bairro, mas não tem problema, porque eu conheço um Jesus que ele é tão bom, ele é tão maravilhoso, ele é tão glorioso, que mesmo quando alguém olha para o bairro e fala: eu não visito esse bairro, eu não vou na casa daquela, não tem problema. O Jesus, dono dos céus, ele desce lá dentro. Irmãos, se fosse depender de visita de homem, nós nem aqui estaríamos. Se fosse depender da visita de homem, nós estaríamos dentro da nossa casa, esquecidos. Um homem pode esquecer de nos visitar. A gente pode ficar enfermo e alguém nem ligar para ver se a gente ainda está vivo. Mas eu conheço um Jesus, eu conheço um Deus que ele é tão maravilhoso, que mesmo quando até os parentes esquecem de visitar, ele está lá na minha casa todos os dias. Jesus decidiu descer para esta cidade chamada Naim e visitar os moradores da cidade de Naim. Jesus, ele pega os seus discípulos e pega a multidão, e todo mundo vai descer para a cidade de Naim. Está descendo para o caminho da cidade de Naim Jesus, e o irmão Denis não precisa se esforçar, a Bíblia em si vai dividir os grupos. Está descendo Jesus, seus discípulos e uma grande multidão. Tanto os discípulos quanto a grande multidão estava acompanhando os passos de Jesus. Mas a Bíblia em si vai dividir os grupos, vai colocar um grupo de discípulo e um grupo de multidão, porque a verdade é que nem todo mundo que acompanha Jesus é discípulo, nem todo mundo que nos acompanha é discípulo. A verdade é que sempre houve, sempre haverá dois grupos: discípulos e multidão. Discípulo, irmãos, quem não lembra daquele texto, daquela segunda multiplicação dos pães? Está Jesus em cima do monte, está os discípulos em cima do monte, e a Bíblia vai dizer que de repente chega nos pés do Senhor uma grande multidão, uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Fica todo mundo lá. Jesus cura todo mundo da multidão. Depois que Jesus cura todo mundo, Jesus vai decidir alimentar aquela multidão. Jesus vai multiplicar os pães e os peixes. O texto vai dizer, a Bíblia vai dizer que depois desta multiplicação, a multidão se maravilhou, glorificavam a Deus, a multidão saltava, pulava. Mas em outro
texto eu vou ver Jesus em cima de um monte. O sermão de repente começa a apertar mais um pouquinho, o sermão fica um pouco mais pesado, e a multidão começa a se despedir, a multidão começa a se desfazer, a multidão começa a desaparecer. De repente Jesus olha, a multidão foi toda embora, só está os discípulos. Jesus olha para os discípulos e fala: porventura vocês não querem ir também? Pedro toma a palavra e fala: Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida? Aí eu aprendo a diferença entre discípulo e multidão. Multidão vibra, multidão está glorificando, multidão está adorando, multidão está alegre quando está vendo o pão e o peixe sendo multiplicado. Mas quando o sermão aperta um pouco mais, a multidão começa a se desfazer. O discípulo não, o discípulo com multiplicação ou sem multiplicação, com o sermão leve ou com o sermão pesado, ele está no pé de Jesus, porque ele reconhece que só o Senhor tem palavra de vida. Irmãos, nesta noite nós estamos aqui, saímos no frio, debaixo de garoa, sabe para quê? Porque nós reconhecemos que nós estamos como discípulo, só Ele tem palavra de vida. E alguém olha e se questiona: irmão, o que você está fazendo na igreja? Nada melhora, tudo continua do mesmo jeito. E a resposta sempre foi e sempre será mesmo: eu não largo Jesus porque eu não sou multidão, eu não largo Jesus porque eu sou discípulo.